A paz do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo João Paulo, estamos aí para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para você nesta hora, você aí que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal, ative aí o sininho das notificações. Estamos aí com um tema aí, ao qual postei alguns vídeos. Estou falando um pouco com dificuldade, por motivo que eu estou com o aparelho. Aí vocês aí, talvez ouça minha voz um pouco embolada, mas não vai impedir para que nós venhamos assim nesta noite glorificar e exaltar o nome do Senhor através da sua palavra. Lembrando aí que eu quero assim agradecer a vocês aí que se inscreveu no nosso canal. Chegamos aí a mais de 200 inscritos aí, graças a Deus, Deus é fiel. Estamos aí na casa dos 200 inscritos. Agradecer aos amados ouvintes, amados que me ouvem neste momento, ao qual o pessoal ali da cidade do Conde, ao qual assim comentaram nossos vídeos anteriores aí, o pessoal daqui da cidade de Guanambi, a todos assim que comentaram nos vídeos anteriores, que Deus possa abençoar as vossas vidas. Eu quero mandar um abraço aí para todos que neste momento estão me assistindo, estão me ouvindo. Pessoal do Conde, Deus abençoe as vossas vidas, saudade de vocês. Breve estarei aí para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Sem mais delongas, sem mais demora, vamos falar um pouco aí da igreja de Pérgamo, ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo assim deu uma ordem, revelou ao apóstolo João para estar escrevendo aquela igreja ali, uma palavra gloriosa da parte de Deus. Capítulo de número 2, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, e eu sei as tuas obras, e onde habita, que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Olha que palavra maravilhosa da parte de Deus. Nós vemos aqui que a igreja de Pérgamo era uma igreja muito rica, era uma igreja ao qual estava edificada em um lugar bastante alto, mas era uma igreja ao qual estava no meio da idolatria, né? Se nós formos observarmos esta palavra, nós vemos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo se dirigindo àquela igreja para estar assim exortando a sua igreja. Se nós formos observar esta palavra, nós vemos que Pérgamo, né, é uma cidade que tinha mais de 200 mil escritos, quer dizer, um livro, tinha uma biblioteca
bastante rica, competia assim com Alexandria, que era também do Egito, uma cidade ao qual tinha outra biblioteca, ao qual era enorme. Mas o que me chama a atenção é que, por mais que aquela igreja, por mais que aquela cidade tinha uma fábrica de pergaminho, tinha uma fábrica de escrita, mas era uma igreja que não tinha nenhum conhecimento do Senhor. Era pobre em conhecer, assim entregue totalmente à idolatria. Pois naquela cidade estava ali o trono de Satanás que imperava. Havia ali também os nicolaítas, que trazia uma doutrina diferente, queria distorcer os ensinamentos de Deus. Havia também naquela igreja, além do trono de Satanás que imperava naquela cidade, a idolatria, havia também um trono que foi consagrado a Zeus, que há anos atrás, assim, naquela grande guerra da Alemanha contra várias nações, os alemães conseguiram levar aquele altar para a sua cidade e ali edificar ali um museu em pró-Pérgamo. Se nós formos analisar esta palavra, mas por que esta palavra? É uma palavra poderosa, porque assim como naquele tempo em que Balaão ele estava tentando amaldiçoar, juntamente com Balaque, o povo de Deus, naquele lugar, Balaão, ele empunhava, porque Balaão não é aquele Balaão, mas o sistema de Balaão, do sacrifício, a idolatria, a prostituição, se imperava naquele lugar através dos falsos profetas. Difícil, pois se nós formos observar, aquela igreja era uma igreja que estava passando por perseguição, tanto os de fora como os de dentro. Era externa e interna as perseguições contra aquele povo de Deus. Aí nós observamos aqui que a palavra do Senhor diz que ele conhecia as obras. Deus é aquele que conhece as nossas obras. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome. Quer dizer que aquela igreja tinha guardado o nome do Senhor. Tinha guardado o nome do Senhor. Aí nos diz assim mais a palavra do Senhor. E não negaste a minha fé. Da mesma forma, Deus conta comigo e contigo nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo num tempo difícil sobre a terra. A igreja, ela ainda permanece sal da terra e luz do mundo. Por mais que o sistema tenta corromper a igreja, por mais que o mundo tenta invadir a igreja com seu sistema. Observe o meu evangelho hoje, que muitas igrejas, quando fala de igreja, fala de mim e de você, de pessoas que servem a Cristo. Muitas pessoas têm se entregado ao sistema de Satanás. Esta é a verdade. Tem se entregado à idolatria, tem se entregado à prostituição, tem se entregado à doutrina dos nicolaítas, tem se entregado ao sistema ao qual é contra os princípios bíblicos. Os nicolaítas tentavam trazer dentro daquela igreja ali uma doutrina, um costume diferente, ao qual que não precisava, talvez, o povo servir a Deus, mas servia, sim, os prazeres da carne, servia, sim, os prazeres cotidianos do dia a dia. Aí Jesus diz, retens o meu nome, quer dizer, guardaste o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, alguns estudiosos acreditavam que seria o pastor daquela igreja, alguém ali que era muito importante no meio daquele povo, um líder no meio daquela igreja ali, que foi morto, colocado fogo dentro de um bezerro de metal.
aquele homem, ele foi queimado vivo, mas ele não negou a sua fé diante de Deus. Na época, servisse a Deus. Hoje, temos um sistema, tanto político como um sistema, na verdade, espiritual, no mundo celeste e no mundo espiritual, que tenta impedir que eu e você venham adorar a Deus. As políticas criam leis para que o evangelho ele venha a ser distorcido. O mundo hoje tenta apagar, tenta ofuscar a luz do evangelho. Mas aqueles que não retêm, aqueles que guardam o nome do Senhor, aqueles que não negam a fé, custe o que custar, receberá da parte de Deus um grande galardão, porque ele tem uma espada. Olha que ele tem uma espada de 2 gomos, de 2 fios. Quer dizer que a palavra do Senhor é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela tem a possibilidade e a capacidade de dividir a alma e o espírito. Vai aonde ninguém vai. Ela penetra no coração do ser humano para transformar e mudar. Ela também tem o poder de corrigir. Ela tem o poder de aplanar as nossas vidas e os nossos caminhos. Nos diz assim a palavra do Senhor: Balaão, ao qual ensinava Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, o que eu aborreço. Tinha pessoas naquela igreja, cristãos naquela igreja, que, na verdade, estava seguindo a doutrina de Balaão, estava também seguindo a doutrina dos Nicolaítas, ao qual Deus aborrece. Quantos cristãos hoje estão seguindo uma doutrina diferente? Tem deixado para trás a sua fé, tem negado a fé em Cristo Jesus, tem seguido uma doutrina totalmente diferente, o modismo, tem seguido a doutrina da facilidade, é do meu jeito, é da minha forma que eu devo servir a Deus. Muitas pessoas pensam desta forma e acabam enganando a si mesmo, distanciando de Deus. Mas, na verdade, Deus conta com aqueles que, em meio de qualquer situação, de qualquer dificuldade, a igreja ali estava passando por isso, mas tinha homens e mulheres ali naquela igreja que não negaram a sua fé, que guardaram o nome de Jesus. Aqueles que, custe o que custava, passando por aquela dificuldade, ela mantinha o seu alvo, o seu foco, no seu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o nosso alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos correr para uma carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É isso que Jesus me chamou e te chamou. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para o homem, porque se você olhar para o homem, você vai se corromper. Não olhe para a doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Balaão, não olhe para o trono de Satanás, que muitas das vezes está introduzido dentro das igrejas, mas olha para Jesus de Nazaré. Porque quando eu olho para o homem, quando eu olho para o sistema, eu vou ver falha. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou ver perfeição. Vai aumentar a minha fé e a tua fé. Jesus, ele te ama. Nos diz assim mais para que a gente possa assim dar continuidade a essa palavra. Assim também os que seguem a doutrina, né? Aí diz: arrependa-te, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus está falando aqui da sua palavra, que a sua palavra é poderosa para, como ele diz ao profeta, que ele colocou aquele profeta para edificar e para derrubares. Da mesma forma, Jesus, ele tem uma espada na sua boca, é aquele que tem a justiça, é aquele que age com justiça, é aquele que corrige a quem ele ama. Se ele está corrigindo esta igreja, porque ele ama esta igreja, ele tem um cuidado com essa igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei eu a comer do maná escondido. Olha que da mesma forma que o povo de Israel peregrinou naquele deserto, Deus tinha preparado um maná para aquele povo. Aquele povo não passou fome, aquele povo não teve sede, por mais que tivesse sede, mas não morreu de sede. Na hora, no momento exato, Deus providenciou assim para aquele povo um maná, providenciou para aquele povo ali uma fonte de água para que aquele povo viesse beber, saciar sua fome. Deus assim cobriu aquele povo com as suas asas, no sentido de dizer que durante o dia as nuvens estavam cobrindo aquele povo, durante a noite uma coluna de fogo assim iluminava aquele deserto e aquecia naquele deserto contra o frio. Deus, ele cuida de mim, de você, ele tem um maná. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aí nos diz assim, ó, é um maná escondido, dar-te-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Sabe o que está em jogo aqui, nesses últimos dias? A minha salvação e a tua salvação. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Se nós permanecer firme, fiel, mesmo que o mundo esteja corrompido, estamos vivendo nos últimos dias, nós devemos olhar para Jesus. Não negue Jesus, não desiste. Permaneça na vocação que você foi chamado. Por mais que muitas pessoas se entreguem à idolatria, à vaidade deste mundo, por mais que muitos cristãos participem do sacrifício de Balaão, do sacrifício dos Nicolaítas, muitos cristãos estão se envolvendo com o sistema mundano, você tem que permanecer fiel a Jesus Cristo, não negando a sua fé. Permaneça na vocação ao qual Deus te chamou, porque para mim e para você terá um grande galardão da parte de Deus. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Esta é uma palavra gloriosa, simples, mas é uma palavra poderosa para falar ao meu e ao teu